Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. Nesta aula nós vamos falar sobre o princípio da superposição, que pode ser aplicado tanto aos pulsos quanto às ondas. Nessa imagem nós vemos duas pessoas que estão segurando uma corda. E imagine que essas pessoas estão movimentando essa corda e gerando pulsos. Vocês observam que os pulsos gerados por cada pessoa seguem em sentidos opostos, um em direção ao outro. O que acontece no momento em que esses pulsos se encontram? Quando esses pulsos se encontram, tem início a superposição dos pulsos. E pensando na superposição dos pulsos, nós vamos analisar duas situações. Na primeira situação, nós vamos imaginar que segue em direção um ao outro um pulso menor e um pulso maior sem inversão de fase. Já na segunda situação, nós vamos imaginar um pulso maior que segue na mesma direção e em sentido oposto a um pulso menor, sendo que esses pulsos estão em inversão de fase, ok? São pulsos com deslocamentos invertidos. Pensando no momento em que esses pulsos se encontram, no momento da superposição, nós veremos uma imagem parecida com essa. O pulso menor e o pulso maior se encontrando em um mesmo ponto que eu vou marcar em azul. Vamos chamar esse ponto de ponto P, ok? O que acontece neste momento em que tem-se início a superposição e durante toda a superposição é que a perturbação neste ponto P será igual à soma das perturbações que seriam causadas caso os pulsos passassem por P separadamente. O que nós vemos no momento da superposição é que o ponto P é elevado a uma altura máxima, sendo que essa altura máxima, esse deslocamento vertical máximo do ponto P, é maior do que seria se somente o pulso menor tivesse passado por P ou se somente o pulso maior tivesse passado por P, ou seja, a força que empurra o P para cima no momento em que os pulsos passam é igual à soma da força do pulso menor mais a soma do pulso maior. Por isso, P se desloca verticalmente, atingindo uma altura maior. Ao final do processo de superposição, o pulso maior e o pulso menor seguem o seu caminho sem ter sofrido nenhuma modificação, nem de velocidade e nem de amplitude, o que está de acordo com o princípio da independência das ondas. As ondas, após se cruzarem num processo de superposição, seguem o seu caminho sem sofrer nenhuma modificação. Olhando agora para o segundo caso, como eu disse a vocês, a perturbação em um ponto é igual à soma das perturbações que seriam causadas pelas ondas ou pelos pulsos separadamente. Pensando neste caso, quando esses dois pulsos se encontram, o pulso maior com o pulso menor, se nós novamente localizarmos aqui um ponto P, nós podemos considerar o seguinte: o pulso maior tende a empurrar o P para cima, mas o pulso menor, que está invertido em relação ao pulso maior, tende a puxar o P para baixo. O resultado da soma dessas forças será o P sendo elevado, porém aqui o P não vai tão alto, não chega tão alto quanto ele chegaria se somente o pulso maior tivesse passado por ele, mas também ele não desce, ele não fica para baixo, que seria o resultado da passagem somente do pulso menor. Ele atinge uma altura intermediária. Como nós estamos dizendo que essa perturbação é a soma das perturbações, nós podemos considerar que este deslocamento invertido é um deslocamento
negativo, somando um positivo maior com um negativo que é menor, o resultado dá positivo na direção do pulso maior. Da mesma forma que o exemplo anterior, neste exemplo, os pulsos também seguirão o seu caminho sem sofrer nenhuma modificação, como se eles nunca tivessem passado um pelo outro. O que nós vemos nesses momentos em que nós temos a superposição dos pulsos, nós chamamos de interferência. Se a interferência permite que o ponto atinja uma amplitude máxima maior que a amplitude dos pulsos ou das ondas separadas, nós dizemos que é uma interferência construtiva. Mas se por causa da interferência o ponto não consiga atingir a máxima amplitude, nós dizemos que essa interferência é uma interferência destrutiva. Inclusive, se nós considerarmos dois pulsos que são invertidos e que possuem a mesma largura e o mesmo deslocamento vertical, no momento em que esses dois pulsos se encontrarem, ou seja, que tiver início a superposição, a interferência será destrutiva de tal maneira que nós veremos o ponto P no centro da corda como se não houvesse passagem de nenhum pulso por ele. Neste caso, nós dizemos que a interferência é destrutiva total. Neste momento, mesmo a corda estando como se nenhum pulso estivesse percorrendo por ela, há energia cinética armazenada no ponto P e nos pontos próximos a P. É por isso que após a superposição, os pulsos seguem o caminho como se nada tivesse acontecido, transformando parte dessa energia cinética em energia potencial. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Continue estudando conosco. Um abraço!